Olá, apaixonados do Tubeflix. Não se esqueça de fazer a sua inscrição e clicar no botão curtir. Se prepare, a história de hoje já irá começar. O céu estava cinzento, como se o próprio universo estivesse lamentando o que estava prestes a acontecer. Elisa ficou parada diante do espelho em seu quarto, observando o reflexo de sua figura em um vestido de noiva que nunca escolhera. As rendas delicadas e o véu de linho não conseguiam esconder a angústia que se acumulava em seu peito. Ao fundo, os murmúrios dos convidados preenchiam a casa com uma tensão palpável, mas ela não conseguia prestar atenção às palavras. A cada instante que passava, a cerimônia se aproximava, e com ela, o peso de um destino que não era seu. Seu pai, antes tão protetor, agora parecia uma sombra distante, perdido em preocupações financeiras que a levaram até aquele altar. Ele havia vendido sua única filha a um homem que conhecia apenas de longe, um fazendeiro temido em toda a região, Heitor Montenegro. O pensamento de ser entregue a um estranho a enchia de medo, como se estivesse prestes a atravessar um abismo sem fim. As lembranças de suas esperanças adolescentes se esvaíam, deixando apenas um vazio em seu coração. Não posso acreditar que isso está acontecendo, pensou, mordendo o lábio inferior para evitar as lágrimas. A ideia de se casar com um homem rude e enigmático, cercado por histórias de tragédias passadas, aterrorizava. O nome de Heitor carregava consigo um peso que ela mal conseguia suportar. Quando o som da música começou, Elisa respirou fundo e se dirigiu ao altar. A caminhada parecia interminável, e o olhar dos convidados era uma mistura de pena e curiosidade. Ela evitou olhar para o altar, onde Heitor a esperava. O homem alto e de ombros largos parecia impenetrável, seus olhos escuros como as tempestades que se acumulavam no horizonte. No momento em que seus olhares se cruzaram, um arrepio percorreu sua espinha, mas não foi de desejo, foi de medo. A cerimônia seguiu com uma cadência monótona, palavras que se misturavam em sua mente enquanto a realidade se tornava cada vez mais distante. Promessas e votos eram ditos, mas para Elisa, tudo aquilo parecia um sonho aterrador do qual não conseguia acordar. Ao final, quando o sacerdote declarou que estavam oficialmente casados, um grito interno a assolou: "Eu não quero isso. Eu quero sair correndo daqui." A primeira noite na casa de Heitor se aproximava, e a ideia de ter que conviver com aquele homem a paralisava. Ele era conhecido por seu temperamento feroz e por não ter hesitação em fazer valer suas ordens. A única coisa que sabia sobre ele era que, em algum momento, ele tinha sido um homem amado, ou assim dizia o povo da vila. Mas isso parecia uma lembrança distante, como uma sombra que não podia mais ser alcançada. Ao entrar na casa, Elisa foi recebida por um silêncio opressor. Os móveis eram escuros e pesados, e as paredes pareciam estar escondendo segredos antigos. Ela olhou ao redor, tentando imaginar como seria sua vida ali, mas a ideia era sufocante. Heitor apareceu então, sua presença imponente preenchendo o espaço. "Você precisa se acostumar com este lugar", disse ele, sua voz grave ecoando na sala vazia. Elisa apenas assentiu, sentindo a tensão entre eles como um fio prestes a se romper. Era apenas o começo, e a escuridão que se aproximava. Era um casamento sem amor. Os dias se arrastavam na fazenda Montenegro, cada um mais cinzento que o anterior. Elisa acordava cedo, ainda aturdida pela intensidade do casamento e pela frieza do novo lar. A rotina era marcada pelo som distante do gado e pelo cheiro da terra úmida, mas a vida ali parecia uma prisão, e a chave estava com Heitor. Ele aparecia apenas nas horas necessárias, uma figura imponente que comandava a casa e seus trabalhadores. Eles ainda não tinham consumado o casamento. A maneira como falava, seca e direta, a fazia sentir como se estivesse diante de um juiz, não de um marido. Nos primeiros dias, ela tentava se aproximar, buscando uma conexão, mas ele a ignorava, envolvido em suas tarefas e cercado por um ar de mistério que não a deixava em paz. Enquanto isso, os rumores sobre o passado de Heitor a perseguiam. Conversas discretas entre os empregados murmuravam sobre sua primeira esposa, Cecília, que morrera tragicamente. Elisa se perguntava se aquilo era uma maldição que pesava sobre ele, ou se realmente havia algo sombrio em seu passado. A curiosidade a consumia, mas a perspectiva de confrontá-lo era aterrorizante.
Em uma manhã particularmente nublada, Elisa decidiu explorar a fazenda. As extensões de terra vermelha se estendiam até onde a vista alcançava, e havia uma beleza crua naquele lugar. Mas ao olhar para o horizonte, sentiu uma solidão que a atingiu em cheio. Com os olhos marejados, ela caminhou até o estábulo, onde os cavalos eram mantidos. A interação com os animais sempre a acalmava, mas naquele momento, a sensação de estar presa era opressora. Você não deveria estar aqui, disse uma voz profunda e rouca, fazendo com que Elisa se virasse abruptamente. Era Heitor, que a observava com os braços cruzados sobre o peito. A expressão em seu rosto era de desdém, mas algo em seu olhar a fez hesitar. Ele se aproximou, e o cheiro do seu suor misturado à terra envolveu, trazendo um arrepio à sua pele. Eu só queria ver os cavalos, respondeu ela, tentando manter a compostura. Você é uma esposa agora, não uma menina curiosa. Tem mais a fazer do que passear por aí? Ele disse, a frieza de sua voz cortando a leveza do momento. A raiva subiu por suas veias. E se eu quiser saber mais sobre este lugar? Sobre você, ela desafiou, sentindo-se ousada. A resposta de Heitor foi um silêncio pesado, e Elisa percebeu que tinha atravessado uma linha invisível. Ele virou as costas, mas antes de se afastar, lançou um olhar por cima do ombro, que carregava uma mistura de algo que ela não conseguia decifrar, dor, raiva ou talvez uma fraqueza. Nos dias que se seguiram, a indiferença de Heitor parecia aumentar. Ele raramente a olhava nos olhos, e as poucas interações eram frias como o inverno que se aproximava. Ela se dedicou a cuidar da casa, mas a falta de conexão a deixava desolada. Os empregados, percebendo a tensão, olhavam para ela com compaixão, mas nada podiam fazer. Certa noite, enquanto se preparava para dormir, Elisa decidiu que não podia continuar vivendo daquela forma. Ela precisava entender Heitor, não apenas como o homem que a possuía, mas como o ser humano que estava por trás daquela fachada de rudeza. A determinação crescia dentro dela, e a ideia de enfrentar seu marido se tornava cada vez mais irresistível. Na manhã seguinte, com o coração acelerado, ela decidiu que iria até ele e quebraria aquele silêncio. O que ela não sabia era que a verdade sobre Heitor e seu passado estava prestes a desmoronar, e essa descoberta mudaria tudo. A manhã amanheceu com um céu parcialmente nublado, e Elisa sentia que a atmosfera estava carregada de expectativa. Havia uma sensação de mudança no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. Determinada a quebrar a barreira entre ela e Heitor, decidiu que hoje seria o dia em que se aproximaria dele. Enquanto se arrumava, seu reflexo no espelho parecia mais forte, mais decidido. Ela começou a pensar que já estava casada mesmo e que agora precisava fazer todo o possível para ter dias mais alegres e amigáveis. Ela dirigiu-se ao estábulo, onde o cheiro de feno fresco e animais a envolvia, mas, ao entrar, encontrou Heitor encostado na parede, observando um dos cavalos. A luz filtrada pela janela iluminava seu rosto de maneira intrigante, realçando os traços marcantes e a expressão contemplativa. O coração de Elisa disparou, e ela hesitou por um momento, mas a determinação falou mais alto. Você não tem mais nada a fazer, Elisa? Ele perguntou, sem se virar. A frieza na sua voz ainda estava presente, mas havia algo mais, uma tensão no ar que a fazia sentir um frio na barriga. Quero ajudar com os cavalos, ela respondeu, tentando soar confiante. Posso aprender. Finalmente, Heitor se virou. Seu olhar a atravessou como uma flecha, e Elisa se sentiu exposta. Você realmente acha que pode lidar com isso? Ele desafiou, um canto de desdém se formando em seus lábios. Cuidar dos animais não é brincadeira. Eu sei, mas estou disposta a tentar, disse ela, desafiando-o a ver além da sua fragilidade. Ele a observou por um longo momento, e, para a surpresa de Elisa, um pequeno sorriso surgiu em seu rosto, como se tivesse descoberto algo novo. Muito bem, então venha. Mas não diga que não avisei. Ele se aproximou, e a proximidade de seu corpo fez o coração dela acelerar ainda mais. Trabalhar ao lado dele era uma experiência estranha. Heitor explicava as tarefas com uma firmeza que misturava autoridade e uma gentileza inesperada.
Cada vez que suas mãos se encontravam, ao passar a rédea ou ao ajudar a ajustar o arreio, um choque percorreu Elisa, fazendo-a sentir uma emoção que não conseguia compreender completamente. Era uma sensação intensa, como se algo mais estivesse se formando entre eles, algo que ela não ousava nomear. Enquanto a luz do dia se transformava em um suave crepúsculo, Elisa e Heitor se encontraram em um momento de silêncio. Ele a observava com um olhar que parecia desnudá-la, e, em um impulso, ela se aproximou. "Por que você é tão fechado, Heitor?", perguntou ela, o coração pulsando forte em seu peito. "O que aconteceu com você?" Ele hesitou, os músculos do seu rosto se contraindo, e ela soube que havia atingido um ponto sensível. "É melhor você não saber", ele respondeu, mas a vulnerabilidade em sua voz a surpreendeu. "Talvez eu deva saber", insistiu ela, dando um passo à frente, ousando romper as barreiras que os separavam. "Se somos casados, precisamos ser honestos um com o outro." A tensão entre eles cresceu, e, em um momento inesperado, Heitor se aproximou, prendendo Elisa em seu olhar. "Você não sabe o que está pedindo", murmurou ele, sua voz baixa e carregada de emoção. O calor de seu corpo parecia atrair Elisa como um ímã, e a mistura de medo e desejo a envolvia. Antes que ela pudesse responder, um relâmpago iluminou o céu, seguido por um estrondo de trovão. O clima de tensão se intensificou, e, sem pensar, Elisa se aproximou ainda mais, buscando abrigo no calor de Heitor. Ele hesitou, mas, em seguida, envolveu-a em seus braços, segurando-a contra seu peito. "Fique calma", disse ele, e a suavidade em sua voz a surpreendeu. Era como se aquele momento isolado fosse um espaço sagrado, longe de todas as dores do passado. O tempo parecia ter parado enquanto seus olhares se fixavam, e o mundo ao redor desapareceu. No entanto, assim que o silêncio se instalou, Heitor se afastou abruptamente, seu rosto agora escondido atrás da máscara de dureza que ela já conhecia tão bem. "Precisamos voltar. É perigoso ficar aqui", ele disse, a voz rouca, antes de se virar e caminhar de volta para casa. Elisa ficou parada, o coração batendo descontroladamente. Ela se sentia atraída por ele, era um homem muito bonito, e embora tivesse casado contra a sua vontade, aquele jeito de homem alfa, as mãos calejadas e grandes, o corpo quente e suado, começaram a chamar a atenção dela. Ela queria que ele a chamasse para que o casamento deles fosse consumado e a partir dali ela pudesse realmente ser a sua senhora. Nessa noite, ao voltar para casa depois de um dia cansativo, Heitor parou na sala de casa e sentou no sofá. Ele lembrava de Elisa, do toque nela, da pele, do cheiro. Mas logo tentou desviar esses pensamentos. A noite que se seguiu ao momento no estábulo foi marcada por um silêncio denso. Elisa deitou-se em sua cama, os pensamentos fervilhando em sua mente. O toque de Heitor, a intensidade de seu olhar, tudo isso a deixava inquieta. Ela não conseguia entender o que havia mudado entre eles, mas sabia que não podia ignorar o que sentia. O dia seguinte prometia ser uma nova oportunidade. Quando o sol raiou, Elisa decidiu que não poderia mais esperar. Com o coração acelerado, ela vestiu um vestido simples e saiu para ajudar nas tarefas da fazenda. Ao chegar ao pátio, ficou surpresa ao ver Heitor já trabalhando, seu corpo forte e ágil enquanto lidava com os arreios dos cavalos. "Bom dia", disse ela, sua voz suave ecoando no ar fresco da manhã. Ele a olhou, e, para sua surpresa, um pequeno sorriso brincou em seus lábios. "Você está acordada cedo", respondeu ele, a rigidez habitual em sua postura parecendo um pouco mais relaxada. "Acha que pode me ajudar com isso?" Elisa não conseguia acreditar na mudança. "Claro. O que você precisa que eu faça?" Ela se aproximou, sentindo a adrenalina correr em suas veias. O brilho em seus olhos parecia mais amigável, e isso a encorajava a se abrir ainda mais. Juntos, eles trabalharam com os cavalos. Heitor começou a explicar as nuances do manejo e, com cada palavra que saía de seus lábios, Elisa se sentia mais confortável. Havia uma leveza no ar, como se um novo entendimento estivesse se formando entre eles. Depois de algumas horas, enquanto descansavam à sombra de uma árvore, Heitor olhou para Elisa, sua expressão séria agora suavizada. "Sabe,
Não costumava me importar com nada além da fazenda, confessou ele, sua voz baixa. Mas, é bom ter você aqui, é diferente. Elisa sentiu seu coração aquecer. Diferente como? Ela indagou, ansiosa por uma resposta. Como se eu estivesse despertando para algo que havia esquecido. Eu sinto que posso ser mais do que apenas um fazendeiro, ele respondeu, a sinceridade em seu olhar penetrando seu coração. A conversa fluiu entre eles, uma troca honesta que nunca haviam tido. Heitor começou a abrir-se sobre sua vida, mencionando a dor da perda de Cecília e como a vida tinha se tornado uma rotina mecânica após sua morte. A revelação lhe deu uma nova perspectiva. Era um homem quebrado, escondido atrás de uma armadura de dureza. Eu não sabia que você tinha passado por tanta dor, Elisa murmurou, suas palavras carregadas de empatia. Ninguém pode simplesmente esquecer alguém que amou. É normal sentir-se perdido. Heitor a olhou com intensidade, como se estivesse a avaliando. Às vezes, eu me pergunto se realmente consigo amar de novo, confessou ele, a vulnerabilidade em sua voz fazendo o estômago de Elisa se contorcer. Você não precisa ter todas as respostas agora. O amor leva tempo, disse ela, sentindo uma conexão mais forte entre eles. Era como se as barreiras estivessem sendo lentamente destruídas, e a construção de um novo relacionamento começava a tomar forma. Você tem razão, ele disse, seu olhar suavizando. Elisa disse a ele, eu odiei ter sido entregue para casar com você, mas agora que sou sua esposa, isso não tem mais volta, e eu estou agora disposta a conhecer quem é esse homem por trás do fazendeiro que me casei. Esse fazendeiro rude, de mãos calejadas, mas que suscita em mim desejos que eu nunca antes experimentei. Heitor sorriu, um sorriso genuíno que fez os olhos de Elisa brilharem. Então vamos fazer isso. Vou te mostrar a fazenda, cada canto dela. Você precisa conhecer este lugar, e eu quero que você faça parte dele. A proposta parecia leve, mas Elisa sabia que era mais do que isso. Era um convite para se conhecerem em um nível mais profundo. A noite havia chegado, envolta em uma escuridão suave, e a lua cheia iluminava a fazenda com um brilho prateado. O som distante dos grilos e o perfume das flores silvestres preenchiam o ar. No entanto, para Elisa, a atmosfera estava carregada de expectativa e nervosismo. A noite de núpcias finalmente chegará, e seu coração pulsava com um misto de ansiedade e desejo. Heitor entrou no quarto, e a porta se fechou atrás dele com um estalo suave, como se a própria casa estivesse prendendo a respiração. Ele estava vestido de maneira simples, mas a maneira como a luz refletia em seus músculos torneados revelava um homem forte e imponente. A tensão que se acumulava entre eles era palpável, e, por um instante, o mundo exterior desapareceu. Elisa estava de pé perto da janela, a luz da lua banhando seu corpo em um halo etéreo. Ele a observou, sentindo uma mistura de admiração e um desejo profundo. O vestido de noiva, que antes lhe parecerá um peso, agora parecia um símbolo de um novo começo, e ele se aproximou, suas mãos inquietas. Você está linda, disse ele, sua voz profunda e suave. A sinceridade em seu olhar fez com que Elisa sentisse um calor subir por seu corpo. Nunca pensei que uma noite como esta pudesse parecer tão real. Elisa desviou o olhar, sentindo suas bochechas esquentarem. Estou assustada, confessou, sua voz trêmula. A vulnerabilidade a fazia sentir-se exposta, mas também a aproximava dele. Eu também, Heitor admitiu, caminhando até ela. Ele se deteve a poucos passos, os olhos fixos nos dela, e a distância que os separava parecia eletricamente carregada. Mas quero que você saiba que isso é importante para mim. Quero que seja especial. A maneira como ele falou, com uma sinceridade quase dolorosa, fez o coração de Elisa acelerar. O medo começou a se dissipar, dando lugar a uma curiosidade ardente. Eu também quero que seja especial, ela disse, sua voz quase um sussurro. Mais do que qualquer coisa. Ele se aproximou ainda mais, e a luz da lua refletiu em seus olhos, revelando a profundidade de suas emoções. Então vamos fazer isso juntos. Não precisa ser perfeito, apenas verdadeiro.
Com um gesto suave, Heitor levantou a mão e acariciou o rosto de Elisa, a pele quente dela sob a suavidade de seus dedos. O toque era como um fogo que se espalhava por seu corpo, e, antes que ela percebesse, seus lábios estavam se encontrando em um beijo hesitante, mas cheio de promessas. O mundo ao redor deles desapareceu. O beijo se intensificou, e Elisa sentiu-se envolta em uma onda de emoções, paixão, medo, desejo. Heitor a puxou para mais perto, suas mãos firmes em sua cintura, enquanto ela se entregava ao momento. A conexão entre eles se aprofundava, como se cada toque estivesse quebrando as barreiras que haviam construído. Ele a guiou até a cama, e o coração de Elisa batia acelerado. A vulnerabilidade de estar com Heitor a deixava nervosa, mas ao mesmo tempo, havia uma força em sua presença que a tranquilizava. Ele a fez se sentir desejada, amada. Ele se afastou por um momento, como se estivesse avaliando o que estava prestes a acontecer. Você está pronta? Ele perguntou, a seriedade em sua voz fazendo o estômago dela se revirar. Sim, Elisa respondeu, mais confiante do que jamais se sentirá. Com um movimento gracioso, Heitor a puxou para mais perto, e a química entre eles era quase explosiva. O mundo exterior parecia desvanecer enquanto a paixão tomava conta. Naquele momento, sob o olhar gentil da lua, eles se entregaram um ao outro. Ele a fez se sentir como uma deusa, e cada toque era repleto de ternura e paixão. Elisa sentia sua pureza se desvanecendo, mas não havia dor, apenas uma sensação de libertação. Os corpos se entrelaçaram, e a noite se transformou em um balé apaixonado de descobertas e entrega. Heitor a guiou com cuidado, e cada sussurro, cada toque, era uma promessa de algo mais profundo. Ela se perdeu em seus braços, e, ao deixar sua pureza para trás, encontrou uma nova versão de si mesma, uma mulher cheia do fogo da paixão e insaciável. Ela queria mais, mais e mais. Quando a madrugada chegou, e a luz da lua começou a ceder lugar ao sol nascente, Elisa deitou-se ao lado de Heitor, seu corpo envolto no calor do dele. O sol começou a se erguer lentamente, lançando raios dourados pela janela e iluminando o quarto onde Elisa e Heitor ainda estavam envoltos em seus próprios mundos. O calor do corpo de Heitor era reconfortante, e Elisa se sentiu feliz ao acordar ao seu lado. Lembranças da noite anterior a inundaram, os sussurros, os toques, a entrega que os unira de uma forma que ela nunca imaginara ser possível. Enquanto Heitor dormia, com o rosto relaxado e uma expressão de paz, Elisa não pôde deixar de se perder em seus pensamentos. Era como se o amor que havia nascido entre eles tivesse despertado algo profundo dentro dela, algo que ela não sabia que existia. Levantou-se com cuidado para não acordar, mas antes de sair do quarto, lançou um último olhar para o homem que havia mudado sua vida. Ao longo da manhã, a fazenda despertou em um balançar sereno. Elisa decidiu preparar um café da manhã especial, algo que pudesse demonstrar seu carinho por Heitor. Enquanto cozinhava, o aroma do pão quente e do café fresco preenchia a casa. Ela se sentia animada e ansiosa, esperando que a refeição fosse um gesto de amor que eles compartilhariam. Quando Heitor finalmente entrou na cozinha, o olhar que ele lançou para ela fez o coração de Elisa disparar. Bom dia, minha esposa, disse ele, um sorriso largo se espalhando por seu rosto. O calor em sua voz a fez sentir-se especial, e um leve rubor subiu em suas bochechas. Bom dia. Espero que você esteja com fome, respondeu ela, colocando a mesa com um brilho nos olhos. Ele se aproximou e a ajudou, seus dedos roçando-se levemente, enviando um arrepio por sua espinha. Enquanto saboreavam o café da manhã, eles riam e conversavam como se o tempo não existisse. O momento era mágico, e Elisa percebeu que estava se apaixonando ainda mais por ele. Ele não era apenas um fazendeiro rude, ele era um homem complexo, vulnerável e, agora, tão querido. Após o café, Heitor sugeriu um passeio pelos campos. O ar fresco da manhã envolvia-os, e o cenário era deslumbrante. Eles caminhavam lado a lado, as mãos quase se tocando, mas, por algum motivo, a tensão ainda pairava entre eles. Elisa sentia que a conexão estava mais forte do que nunca, mas também havia sombras que Heitor ainda não havia revelado. Vamos até o rio, ele sugeriu, e Elisa concordou, seu coração pulsando com a ideia de estarem sozinhos em um lugar tão bonito.
Quando chegaram, a visão era de tirar o fôlego, a água brilhava sob o sol, e a paisagem ao redor era um quadro de paz. Ele a puxou para mais perto, e, sem pensar, Elisa se deixou levar. Eles se sentaram na grama, as pernas tocando-se levemente, e Heitor virou-se para ela, seus olhos escuros brilhando com um fogo interno. Você trouxe luz para minha vida, ele disse, sua voz cheia de emoção. Eu não sabia que poderia sentir isso novamente. Eu também não sabia, Heitor, Elisa respondeu, sentindo o calor do momento envolver seus corações. Você me fez ver a vida de uma maneira nova. Ele se inclinou mais perto, seus lábios quase se tocando. Eu quero saber tudo sobre você, cada pequeno detalhe. Quero construir um futuro ao seu lado. O coração de Elisa disparou ao ouvir suas palavras. Ela sabia que estava se entregando a algo maior do que imaginara. Um amor que não apenas preenchia, mas também desafiava e transformava. E, em um momento de pura coragem, ela fechou os olhos e se deixou levar pelo impulso. Seus lábios se encontraram em um beijo suave, mas cheio de paixão. O gosto dele, a sensação de seus lábios macios, era tudo o que ela precisava. O mundo ao redor deles desapareceu, e tudo o que restava era o calor do corpo dele e a doçura daquele momento. O beijo se aprofundou, e Heitor a puxou para mais perto, suas mãos envolvendo a cintura dela. O desejo começou a se intensificar, e Elisa sentiu a necessidade de se conectar com ele em um nível mais profundo. Enquanto se entregavam a esse amor, a vida na fazenda, os desafios e as incertezas pareciam distantes. Aquele momento sob o sol, com o rio borbulhando suavemente ao fundo, era apenas deles. Cada toque, cada sussurro, era uma promessa de um futuro que estavam apenas começando a construir juntos. O eco do passado ainda estava presente, mas agora era ofuscado pela força do amor que crescia entre eles. Os dias se passaram, e a conexão entre Elisa e Heitor se fortaleceu. Eles descobriram novas maneiras de se amar e se apoiar, construindo uma vida juntos na fazenda. No entanto, as sombras do passado ainda pairavam sobre Heitor, e Elisa percebeu que, embora o amor estivesse florescendo, ele ainda carregava feridas profundas. Certa tarde, enquanto trabalhavam juntos no campo, Elisa decidiu que era hora de confrontar as dificuldades que ainda os assombravam. Heitor, começou ela, hesitante, eu sinto que há algo que ainda te impede de se entregar completamente a nós. O que aconteceu com Cecília ainda te machuca, não é? Ele parou, o olhar distante. Às vezes, eu me pergunto se sou digno de amar de novo, disse ele, sua voz baixa. Cecília foi uma parte tão grande da minha vida, e eu a perdi. Eu não quero te magoar se as coisas não funcionarem. Elisa sentiu seu coração apertar ao ouvir suas palavras. Amar é correr riscos, Heitor. Não posso prometer que não haverá dor, mas posso prometer que estarei ao seu lado, não importa o que aconteça. Ela se aproximou, segurando suas mãos. Você não precisa carregar essa dor sozinho. Heitor olhou para ela, e, por um momento, as barreiras que construíra pareciam estar se desfazendo. Você é tão forte, Elisa. Você me fez perceber que é possível amar novamente, mas ainda tenho medo. Vamos enfrentar esse medo juntos, disse ela, determinada. Eu amo você, Heitor. Quero construir um futuro ao seu lado. Mas para isso, você precisa se libertar das correntes do passado. Aquelas palavras foram um chamado à ação. Ele fechou os olhos, respirou fundo e, por fim, respondeu: eu quero tentar. Quero me abrir para você e para esse amor. Quero acreditar que a vida pode ser bela novamente. O diálogo foi um ponto de virada, e a tensão entre eles finalmente começou a se dissipar. No dia seguinte, Elisa decidiu que era hora de celebrar o amor que haviam encontrado. Ela preparou uma surpresa para Heitor, um jantar romântico ao ar livre, sob o céu estrelado. Quando Heitor chegou em casa, ficou encantado ao ver a mesa elegantemente posta, velas iluminando o ambiente e a suave música ao fundo. Uau, você realmente se superou, ele disse, seu olhar brilhando com admiração. Só quero que saiba o quanto você significa para mim, Elisa respondeu, seu coração transbordando de amor. Vamos brindar ao nosso futuro.
Enquanto compartilhavam o jantar, risadas e sorrisos preenchiam a noite. Cada garfada era acompanhada de histórias, memórias e planos. O passado estava presente, mas não mais como um fardo, agora, era uma parte da jornada que os trouxera até aquele momento. Enquanto jantavam, Heitor contou o que houve com a sua antiga esposa. Ela era uma mulher alegre, cheia de vida, mas tinha um problema de saúde e se negava a cuidar por mais eu insistisse. Com o passar do tempo ela já não queria mais sair de casa, todos achavam que eu aprendia. Até que chegou o dia que ela partiu. Elisa segurava as mãos de Heitor a todo momento, dado a ele força e coragem. Depois do jantar, Heitor se levantou e pegou a mão de Elisa. "Venha comigo", ele disse, puxando-a suavemente. Eles caminharam até o campo aberto, onde a lua cheia iluminava o céu, e as estrelas pareciam dançar ao seu redor. Ele se virou para ela, o olhar profundo e intenso. "Elisa, você se tornou a razão pela qual acordo todos os dias. Eu quero que você saiba que estou pronto para amar você completamente." Sem hesitar, Heitor a puxou para mais perto e a beijou, um beijo que refletia tudo o que sentiam, a paixão, a dor, a entrega. O mundo ao redor desapareceu, e, naquele momento, eles eram apenas um. Quando o beijo se rompeu, ele a olhou nos olhos. "Você é minha, e eu sou seu. Vamos enfrentar o que vier juntos." Os meses seguintes foram repletos de amor e crescimento. Heitor e Elisa trabalharam lado a lado, transformando a fazenda em um lar cheio de vida e alegria. As sombras do passado começaram a se dissipar, substituídas por novas memórias que construíram juntos. Finalmente, numa tarde ensolarada, Heitor se ajoelhou diante de Elisa, segurando uma aliança que brilhava sob a luz do sol. "Elisa, você é minha luz, minha força. Quer se casar comigo e fazer deste amor um compromisso para a vida toda?" Com lágrimas de felicidade nos olhos, Elisa respondeu: "Sim, sim, 1000 vezes sim." Ele a levantou nos braços, girando-a enquanto ambos riam de alegria. E assim, sob o céu azul e com o vento suave acariciando suas peles, Heitor e Elisa selaram seu amor, prontos para enfrentar o futuro juntos, de mãos dadas. O eco do passado agora era uma melodia suave que acompanhava o amor vibrante que haviam construído, e o sol começava a brilhar em um novo amanhecer. Me conta o que achou dessa história, apaixonados do Tubeflix. E me diz de qual lugar desse mundo você está assistindo. Beijos e até a próxima história.